Vamos lá, turma. Vamos retornar. Podemos? Bom, eu vou recapitular a parte de estimação pontual intervalar por conta do nosso pequeno intervalo de 20 minutos, tá? Pode alguém ter ficado para trás um pouco. Então, vamos lá. Uma recapitulação rápida. Na parte de estimação, nós temos duas maneiras. A pontual, como o nome já diz, te fornece um número. Vamos lá? E a estimação intervalar te fornece um intervalo. Então, para eu construir um intervalo, eu preciso encontrar dois números. Esses dois números irão compor o limite inferior do intervalo e o limite superior. Bom, a princípio, como é que eu faço a estimação pontual para a média populacional? Lembrando que a média populacional é um parâmetro da população, é um parâmetro de nosso interesse. Tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou utilizar o meu x-barra. Quem é o x-barra? A gente já fez lá na unidade 1. O meu x-barra é a média da amostra. Eu tenho uma população grande, colhi uma amostra, utilizando a amostragem aleatória, colhi a amostra, eu tenho N termos nessa amostra, vou somar e dividir pela quantidade de termos. Então, eu encontro o x-barra. Nós vamos fazer, tá? Então, x-barra vai ser exatamente a estimação pontual para a média da população. Então, na literatura, a média da população a gente representa por mi sigma. Mi x, tá ok? Mi x. E a outra coisa é uma estimação pontual para a proporção populacional, que é o nosso Pzinho. Então, basta fazer um quociente entre o número de casos favoráveis a x dividido pelo número de casos possíveis. X sobre n. A gente vai fazer essas contas. A princípio, a gente só tem que entender que a estimação pontual é um número. Nós vamos encontrar a estimativa pontual para a média, usando a amostra. E vamos encontrar a estimação pontual para a proporção, também utilizando a amostra. Fornece um número. Bom, o que tem na estimação intervalar? Eu preciso encontrar dois números que irão compor o limite inferior e o limite superior. Como é que eu faço? A mesma amostra, eu consigo encontrar a média, que é x-barra. Então, eu faço x-barra menos o erro, que vai ser esse elemento do lado esquerdo do intervalo. E aqui eu faço x-barra mais o erro. Bom, mas como é que eu calculo o erro? Tem duas maneiras. A primeira é, quando eu conheço sigma, quem é sigma? Sigma é o desvio populacional. Se eu conheço, eu utilizo o erro desta forma. Esse valor de Z aqui é um valor da distribuição normal 0,1, que é encontrado na tabela. Então, sigma x eu conheço, coloco no numerador, dividido por raiz de n. N é o tamanho de elementos amostrados, que a gente já vem fazendo. Aí encontro o erro. Então, isso aqui é um número, menos isso aqui que é um número. Te dá um número. Da mesma forma, esse aqui. Agora, uma outra maneira de encontrar o erro é quando não se conhece o desvio populacional. Quando eu não conheço o desvio populacional, eu utilizo o desvio da amostra. O S, tá? O Szinho, que nada mais é do que a raiz disso aqui. Porque, do jeito que está aqui, ela é a variância, que é o S ao quadrado, tá? Houve um gafe aqui. Então, S ao quadrado é que é a variância amostral. Então, se eu tenho S ao quadrado, que é a variância, para eu encontrar o desvio, basta fazer a raiz quadrada. Tem esse valor na amostra? Tenho. É uma outra coisa que me perguntar, professora, mas eu nem sei quem é esse S. Esse S é obtido da amostra. Como é que faz? Do jeito que a gente vem fazendo. Aqui é S2. Então, como é que a gente faz? Como estamos com a amostra, eu vou dividir por N menos 1.
Se tivéssemos com a população, seria dividido por N. Tá? Então, eu construo um intervalo de confiança para a média dessas duas maneiras. Quando eu conheço sigma e quando eu não conheço. Quando eu não conheço, eu vou atrás de S na amostra. Vamos lá. Aqui nós temos a confiança. Novamente, na literatura nós temos a confiança. Geralmente o pesquisador é que diz a confiança. Então, geralmente é 90, 95 e 99. O que eu quero aqui? Eu quero identificar quem é Z alfa sobre 2. Por quê? Porque, vejam, o erro é Z, sigma x, raiz de N. Esse Zzinho até a princípio está sem o valor. Nós vamos encontrar. Qual é o primeiro passo para eu construir um intervalo de confiança? Identificar a confiança. Você determina a confiança. Digamos que é 90. Se a confiança é de 90, nós temos que ir atrás do valor de Z. Ok? Então, vamos lá. 1 menos alfa é a confiança. Vou fazer com 95. Tá? Deixa eu apagar aqui. Vamos fazer com 95, porque de 90 a gente já fez. Vamos fazer com 95. Digamos que a nossa confiança é 95. Quero construir um intervalo. Com 95% de confiança. Então, essa região aqui. Aqui é 0,95. 0,95. Então, se 1 menos alfa é a confiança, então alfa só pode ser 5%. Então, se alfa é 5%, então aqui vai ficar 0,025. E aqui vai ficar os 5%, vou escrever assim, fica melhor. Dividido por 2, que é esse aqui. Bom, então, o que eu quero? O que nós queremos é encontrar esse valor aqui, ó. O que eu faço? Eu divido isso aqui ao meio, ó. Se essa região que está em laranja, aí para vocês é 0,95, se eu faço a metade da região em laranja, aqui vai dar 0,475. E aqui, 0,475. Bom, então agora eu vou proceder com a conta para obtermos o Z alfa. Tá, eu já tenho isso aqui, que é 0,475, certo? Então, eu vou na tabelinha. Deixa eu voltar na tabela. 475. E vou procurar 475. Tá aqui. Achei, ó. 0,475. Então, quem é o Z alfa? 1,96. Então, Z alfa é 1,96. Então, esse valorzinho aqui é 1,96. Vamos sanar as dúvidas. Bom, um exemplo, nós fizemos com 95. Um exemplo, suponhando que a confiança seja de 90, 95 e 99. Novamente, a confiança é essa região que eu estou assurando de vermelho. Supondo que ela seja de 90, dá 0,45 para cada um dos lados aqui, ó, que eu vou colocar em amarelo. Aqui. Depois esse outro lado. Então, dá 0,45.
Foi igual eu expliquei. Vou na tabela da distribuição Z, da normal. Quem é o valor correspondente a 90%? 1,64. Como é que eu calculo o erro? O erro, novamente, Z, sigma x, dividido por raiz de N. Então, quem é o Z? 1,64. Quem é o desvio populacional que a gente aqui, ó, conhece? É 3. Raiz de 36, que é o tamanho da amostra. Então, o nosso erro é de 0,82. Calculou no intervalo de confiança. Vai de quanto a quanto? 11,175 a 12,80. Agora, utilizando 95% de confiança, vou para a tabela da distribuição Z e encontro 1,96. Procedo com essa mesma continha aqui para escrevermos o erro. Está aqui, ó, 1,96, quem é o desvio? 3, raiz de 36. Então, vai dar 12, que é a média da amostra, que aqui é o x barra. Mais ou menos 0,980. Então, vai ficar o limite inferior do intervalo vai dar 11 e o limite superior vai dar 12,98. Do mesmo jeito para 99. Na tabela, 99, 2,58, procedo com essa continha aqui e encontro esses limites. Então, vejamos. O praticando 4. Calculadora não. Vamos lá. Determine os intervalos de confiança para cada um dos seguintes casos. A média, x barra, 12. O meu sigma, 2. O tamanho da amostra, 16. E eu quero uma confiança de 95. Tá? Então, aqui eu vou dar uma colher de chá. A confiança de 95 para a tabela da distribuição normal vai ser 1,96. O que eu quero de vocês? Eu quero que vocês determinem o intervalo de confiança para o item A. Lembrando que, como é que eu faço o intervalo? Eu pego a média, que nesse caso aqui, começa, é quanto? 16. Quem é o erro? O erro é essa conta aqui, ó. Z, sigma x, raiz de N. Quem é Z? Eu já coloquei, ó. Já identifiquei para vocês, é 1,96. Tá bom? Então, como é que ficaria o intervalo de confiança? Vocês vão fazer 16 mais ou menos Z vezes, quem é sigma? 2. 2 dividido, qual o tamanho da minha amostra? 16. Ok? Então, vamos lá. Então, qual é o próximo passo? Fazer o item B. Eu faço essa continha aqui, gente. E encontro 2 números. A outra coisa é quando você fixa o de 90%. O de 90%, a gente vai usar 1,64. E a gente faz a mesma continha. Quem é a média? 16. Quem é o sigma? 2. Quem é o tamanho da amostra? 16 também. O que vai mudar nessa conta é isso aqui, que é 1,64. Vamos ver como é que ficou. Vamos lá. Eu quero o item A. O item A, a confiança é de 95. Então, essa região que eu vou achurar aqui de vermelho é a minha confiança. Aqui é 0,95. Se eu dividir essa região por 2, porque a curva ela é simétrica em torno da média, dá 0,475, como a gente já havia feito. Por que eu faço isso? Eu faço isso para nós identificarmos quem é o nosso Z.
Depois que eu dividi, eu encontrei 0,475. Vou dividir, foi obtido dividindo 0,95. Vou lá na tabela da normal, procuro esse valor de 0,475 e encontro 1,96. Vamos ver de novo. Vou procurar na tabela o 0,475, um valor bem próximo. Esse número 0,475 te produz o Z 1,96. Está aqui, 1,96. Esse alfa sobre 2, por que é 0,025? Bom, se aqui é 95 de confiança, então o nosso alfa é 5%. Então, 5% dividido por 2 dá 0,025. E aqui também. Muito bem. Agora eu vou fazer a minha conta. Eu já identifiquei quem é o meu Z, já sei quem é o meu sigma, sei qual é o tamanho da amostra e sei também quanto é a média. Vamos lá. Quem é a média? 16. O Z, 1,96. O sigma, 2. Raiz de 16. Faça essa conta, dá 15,02. Limite superior. Do mesmo jeito, o que muda é o sinal. Tá? Aqui vai ficar 16,98. Então, nós encontramos um intervalo de confiança para a média 16, sigma 2 e tamanho da amostra igual a 16, com confiança de 95. Vamos lá. Agora, supondo que a confiança seja de 90%. A confiança sendo de 90%, essa região aqui, ó. Como é que eu vou encontrar esse valor Z? Eu vou pegar 0,90 e vou dividir por 2. Encontro 0,450, que é que a gente já viu fazendo. Bom, se a minha confiança é de 0,90, então meu alfa só pode ser de 10%. Então, aqui vai ficar 0,5 e aqui também vai ficar 0,5. Bom, então vamos encontrar o valor de Z na tabela. Eu vou atrás desse valor aqui na tabela da distribuição normal. Pronto. O valor mais próximo dá 1,64. Então, o Z da tabela, correspondente ao 0,450, 0,45, o mais próximo é 1,64. Pronto. Aqui eu faço o quê? Eu coloco o Z, sei o valor do sigma, sei o valor do tamanho da amostra. Então, eu vou fazendo a mesma conta, erro, Z, sigma, raiz de N. O Z que nós achamos é 1,64, o sigma da questão é 2 e o tamanho da amostra, 16. Faço essa continha e encontro esse intervalo aqui, de dois valores. Limite inferior, 15,18 e superior, 18,82. Agora vejamos o intervalo de confiança para a proporção. Não é diferente para a média do que a gente vai fazendo para a média. Eu tenho que encontrar um limite inferior, P barra menos o erro, um limite superior, P barra mais o erro. A diferença aqui é que o sigma utilizado sobre raiz de N para x barra
vai ser essa estrutura que eu circulei. Do mesmo jeito, se aqui é 90% de confiança, vamos lá, aqui é 90% de confiança, eu tenho que encontrar quem é o Z alfa sobre 2. Novamente, aqui é 90, vou dividir por 2, aqui dá 0,45 nessa região. E aqui também dá 0,45. Vou na tabela e encontro o valor de Z, que é esse mesmo valor, 1,64. Praticando 5. Eu vou dar 5 minutinhos para vocês fazerem. Ok? Vamos lá. Um administrador de uma universidade coleta dados sobre uma amostra aleatória em âmbito nacional de 230 alunos de curso de administração de empresas, né? E encontra que 54 de tais estudantes têm diploma de técnico de contabilidade. Usando um intervalo de confiança de 90%, estimar a proporção nacional de estudantes que possuem diploma de técnico de contabilidade. Então, você tem quantos alunos? Vamos lá? Quantos alunos? Me digam, quantos alunos nós temos? Vamos lá, nós vamos calcular a proporção. P barra. Quantos alunos? O nosso N? Estou aguardando. Quantos? Nós temos 230 alunos de administração e encontram 54 de tais estudantes, no grupo de 230 e 230. Muito bem. Muito bem. Nós temos 230. 230 estudantes. Desse grupo de 230, quantos têm o diploma de técnico? Quantos têm diploma de técnico em contabilidade? 54. Ótimo. Então, aqui nós teremos o nosso X sobre N, que é 54 dividido por 230. Quero construir um intervalo de confiança de 90%. A gente já viu que para um intervalo de confiança de 90%, o nosso Z é 1,64. Estimar a proporção nacional dos estudantes que possuem diplomas de técnico em contabilidade, usando o intervalo de confiança. Então, a estimativa pontual seria o quê? Se estivesse perguntando. Seria só 54 sobre 230. Para o intervalo, então eu tenho que fazer P barra, mais ou menos, o erro. Então, vamos calcular o erro. O erro vai ser Z, P barra, 1 menos P, barra, sobre N. Raiz. É essa mesma estrutura aqui, ó. Essa mesma aqui, ó. Ok? Diferente da média. Então, vejamos. Vou fazer essa conta. Esse 90% aqui é a confiança. Eu já expliquei como encontrar na tabela. 1,64. Então, vai ficar 1,64. Quem é o P barra que nós calculamos? 54 sobre 230. 1 menos 54 dividido por 230. Tudo isso dividido pelo tamanho da amostra, que é 230. Raiz. Pronto. Vou fazer essa continha. Isso para nós acharmos o
erro. Faça essa conta. Tá aqui, ó. Ó, a continha do erro. Nós fizemos, deu 0,04585. E a estimativa pontual para a média, que nós já identificamos, deu 0,235. Como é que eu construo o intervalo de confiança? Eu vou pegar P barra menos isso aqui que é o erro, ponto e vírgula, P barra mais isso aqui que é o erro. Então, nós vamos ter o intervalo com limite inferior de 0,19 e limite superior de 0,20. Ok? Então, nós fizemos intervalo para proporção. Vamos só voltar aqui. 1,64, aqui, ó. Só explicando aqui, vamos voltar. Ó. Se a confiança é de 0,90, dividindo, essa região fica 0,45 e 0,45. Então, eu vou procurar esse valor aqui na tabela. Eu vou procurar o mais próximo, tá? Vamos lá. Então, o mais próximo dá 1,64. Aqui, ó, no corpo da tabela, dá 0,4495. Então, se você traçar uma linha na horizontal, desse ponto, e na vertical, você vai encontrar 1,64. Tá ok? É por isso que dá 1,64. Quando você tem 90% de confiança. Vamos lá. Fizemos um intervalo para a proporção. Determinando o tamanho da amostra. Bom, esse aqui foi só um dos primeiros cálculos que eu coloquei sobre o tamanho da amostra. Então, você tem, o tamanho da amostra depende do grau de confiança. Lembrando que a confiança é o pesquisador quem fornece. Da dispersão entre os valores individuais, né? Caso você conheça o desvio padrão populacional, utilizar. Se não conhece, a gente pode estimar. Como é que a gente estima? Através da amostra. Como é que a gente faz? É aquela continha. XI, X barra, N menos 1. Se eu não conheço o sigma. Se esse sigma populacional não conheço, eu utilizo S ao quadrado. Então, supondo que eu conheça, você quer calcular o tamanho da sua amostra para executar um teste ou executar um trabalho, né? Você quer saber quantos indivíduos você deve entrevistar ou coisa assim do tipo, que seu interesse seja a média populacional. Então, como é que fica? Você determina primeiro a confiança. Se sua confiança for de 90%, esse Zzinho aqui vale 1,64. Se você conhece o sigma da população, professora, se eu estou querendo trabalhar com a amostra, eu conheço só o tamanho da população, mas como é que eu vou conhecer o sigma? Bom, você pode conhecer o sigma de estudos anteriores, ou você pode ter como identificar isso em algum outro momento, mas se você não conhecer, não tem problema. Você pode usar o S. Então, você tem o sigma X, e aqui é o Ezinho. O Ezinho você determina, eu quero construir com margem de erro de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. Então, você vai construir um intervalo X barra, mais ou menos, de 3 pontos percentuais. Então, isso aqui é o nosso erro. Tá? Isso quando você quer calcular o tamanho da amostra. Bom, mas lembrando que esse tamanho de amostra aqui, ele não é único. Depende muito do que você quer estudar. Por exemplo, se você quer confrontar
duas populações, o tamanho de amostra vai ser diferente, o cálculo. Se você quer calcular a proporção de estudantes ou proporção com relação à população, o cálculo também vai ser diferente. Agora, então como eu falei, ó, se o interesse for proporção, você faz z ao quadrado. Primeiro você determina a confiança, 90%, então z 1,64. Eleva ao quadrado. 0,5, 0,5. Você atribui a proporção igual, né? Para cada um, do sucesso e fracasso. E a margem de erro você também determina. Vamos lá. Bom, aqui está o teorema que eu falei para vocês com relação à distribuição de proporção. É um dos teoremas principais da estatística, não é o único, mas é um dos principais da estatística. Ele trabalha com a interpretação de grandes amostras. Diz assim, vemos que existe uma tendência para as distribuições de médias e de proporções se apresentarem aproximadamente normal, mas até distribuições não normais também possuem essa característica, desde que o tamanho da amostra seja muito grande. Isso quer dizer o quê? Por exemplo, você pode estar com a distribuição de Poisson, aparentemente não é uma distribuição normal, mas se você tiver uma amostra muito grande, essa amostra vai se aproximar de uma normal. Nesse caso, não é necessário conhecer a distribuição de uma população para podermos fazer inferência sobre ela, né? A partir da amostra. O que se exige é que a amostra seja grande. Então, está dizendo, ó, se a amostra é grande, o teorema central do limite, ou teorema do limite central, garante que existe essa aproximação com a normal. Isso aqui tudo é para quê? É para nós podermos padronizar a variável. Então, se você tem uma distribuição Poisson, a amostra é grande. Você pode padronizar, igual a gente vem fazendo com a distribuição normal, padrão. Tem mais. Diz assim, se a população sob investigação tem distribuição normal, então a distribuição das médias amostrais será uma normal para todos os tamanhos de amostra. Se a população sob investigação não tem distribuição não normal, a distribuição de médias amostrais também será uma normal para amostras grandes. Vejamos a unidade 4. Bom, a unidade 4 requer que vocês façam bastante contas. Então, vamos lá fazer. Teste de hipótese. Bom, teste de hipótese é um conteúdo um pouco complexo. Então, o importante aqui em teste de hipótese, o que vai ser cobrado para vocês, é a interpretação, como escrever os erros tipo 1, tipo 2. Tá? Então, vamos ver. Teste de hipótese. Aspectos importantes em teste de hipótese. Bom, a finalidade dos testes de significância é avaliar afirmações sobre os valores de parâmetros populacionais. Então, nós vamos testar hipóteses sobre o parâmetro da população baseado em amostras. Então, o primeiro passo para testar a significância consiste em formular duas hipóteses. As hipóteses são explicações potenciais, teorias que procuram levar em conta fatos observados em situação em que existem algumas incógnitas. Então, vamos lá. Vamos ver como elaborar. Dentro da literatura, nós temos duas hipóteses. A chamada hipótese nula e a outra, a hipótese alternativa. Essa última, nós queremos confrontar a hipótese nula.
com a hipótese nula. O que você tem que fazer? Quando você elabora duas hipóteses desse tipo, a princípio você tem que coletar informações que corroborem com a hipótese nula ou que diga que a hipótese nula é falsa, ou você chega à rejeição de H0. Então, a hipótese nula, a representação universal é H0, e a hipótese alternativa, H1 ou HA. Bom, o teste de hipótese implica em qualquer investigação a existência de duas teorias ou hipóteses implícitas, que denominaremos hipótese nula e alternativa. Elas refletiram a ideia a priori de que temos e pretendemos contrastar com a realidade. Então, vejamos. Olha só, nós temos hipótese nula, como eu havia falado, H0. Alternativa vai ser chamada de H1. A hipótese nula é uma afirmação que diz que o parâmetro populacional é tal como especificado. Isto é a afirmação verdadeira. Hipótese alternativa é uma afirmação que oferece uma alternativa à alegação. Isto é, o parâmetro é maior ou menor do que o valor alegado. Então, nós temos essas duas definições. Teste de hipótese. Vamos lá? Tem esse slide lá na plataforma, mas é interessante nós discutirmos. Você tem um exemplo de teste de hipótese. Um exemplo é o caso em que um indivíduo está sendo julgado por um determinado delito. Com base nas evidências, testemunhas, fatos, o júri terá que decidir pela culpa ou inocência do indivíduo. Podemos, então, concluir que o júri formula duas hipóteses. O indivíduo é inocente e o indivíduo é culpado. Aqui não tem o que não entender, só tem duas hipóteses. Ou o indivíduo é culpado ou ele é inocente. O que vai corroborar com o fato de o indivíduo ser inocente ou culpado são os fatos, testemunhas, fotos e outras coisas mais. Então, o júri vai ter que decidir sobre uma das hipóteses. Se, de fato, o indivíduo é inocente ou se o indivíduo é culpado. Bom, de antemão, aqui a gente não está julgando o crime. Só estamos investigando o potencial de rejeição ou não dessa hipótese ou dessa hipótese. Então, devemos decidir quem é a hipótese nula e quem é a alternativa. Bom, em estatística, nós podemos definir a hipótese nula e a alternativa baseado num erro que a gente considera o mais grave. O mais grave aqui para nós é termos informações verdadeiras sobre algo e chegar à conclusão de que isso é falso. Isso é muito forte. Então, vamos investigar quem é H0 e quem é H1. Então, para nós determinarmos quem é H0 e quem é H1, nós temos que entender os erros que poderíamos cometer. Nós podemos cometer dois tipos de erro, sobre a hipótese, as hipóteses que estão aqui, ó. Se o indivíduo é inocente, o indivíduo é culpado. Então, quais são os erros que nós estamos possíveis de cometer? Então, vamos lá, interpretar essa tabela. Quando a conclusão do teste é rejeitar H0, dado que H0 é verdadeira, você comete o erro do tipo 1. O erro do tipo 1 é considerado na literatura o mais grave. Então, o pesquisador, ele controla esse erro tipo 1. O mais grave, como eu já falei, você tem informações de que a hipótese é verdadeira e chega à conclusão de rejeitar a hipótese. É bem filosófico esses testes de hipótese. O outro erro que a gente pode estar sujeito a cometer é
Se a conclusão do teste for não rejeitar H0, dado que as informações, dado que H0 é falso. Então, não rejeitar H0, dado que H0 é falso, você comete um erro do tipo 2, perdão. Erro do tipo 2. Não rejeitar H0, dado que H0 é falso. Então, você comete um erro. Bom, o contrário de um erro é um acerto. Então, o que seria o contrário do erro do tipo 1? Novamente, o erro tipo 1 é o quê? É rejeitar H0 quando H0 é verdadeiro. Então, um acerto seria o quê? Não rejeitar quando é verdadeiro. Então, não rejeitar quando é verdadeiro, você toma a decisão correta. Agora, qual é a decisão correta ou acerto com relação ao erro do tipo 2? É você rejeitar H0, né, na conclusão do teste, é você rejeitar H0 quando H0 é falso. Então, você toma a decisão correta. Então, quando você rejeita H0 quando H0 é falso, você toma a decisão correta. Bom, vocês devem estar se perguntando, professora, se a senhora disse que H0 é verdadeiro, por que eu vou rejeitar? Se a senhora disse que H0 é falso, por que eu vou rejeitar? Entenda. Você elaborou duas hipóteses. As suas hipóteses só vão ser verdadeiras ou falsas segundo o que você amostrar. A amostra é que vai te identificar se aquilo, o H0, vai ser rejeitado ou não. Então, quando você fala que H0 é verdadeiro, é para você construir a distribuição e construir a estatística do teste. Tá? Então, a gente fala assim, sobre H0. Então, supondo que H0 é verdadeiro, você vai ter uma estatística de teste. Então, a partir dessa estatística de teste, você vai amostrar elementos e vai confrontar com os valores críticos da tabela. Tá? Então, quando a gente fala quando H0 é verdadeiro, essa é a ideia de construir uma estatística de teste. Novamente, o teste de hipótese é um pouco filosófico, mas a gente tem que abrir um pouquinho a mente para entender duas coisas. Em teste de hipótese, eu tenho que ter duas hipóteses. E estou passível de cometer dois tipos de erro. Eu tenho que controlar qual? O erro tipo 1. Por quê? Porque o erro tipo 1 te diz quando H0 é verdadeiro. E você indica na conclusão do teste em rejeitar. Bom, geralmente, alguns testes de hipótese, como eu falo, é mais grave, dependendo também do seu estudo. A gente vai já ver como faz. E o erro tipo 2? O erro tipo 2, vocês têm que ter em mente isso aqui, ó. Consiste em não rejeitar H0 quando H0 é falso. Então, nós temos dois tipos de erro que podemos cometer em teste de hipótese. Erro tipo 1, rejeitar H0 quando H0 é verdadeiro. Erro tipo 2, não rejeitar H0 quando H0 é falso. Então, vamos lá. Bom, esse exemplo aqui estava lá na plataforma, na outra aula, né? Mas vamos ver, ó. O indivíduo está sendo julgado por determinado delito. Com base nas evidências, testemunhas, fatos, o júri terá que decidir pela culpa ou inocência do indivíduo. Quais são as hipóteses testadas? O indivíduo é culpado e o indivíduo é inocente. Quem é a hipótese nula? O indivíduo é inocente. É aquela velha história. Todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Então, os fatos, as evidências, é que vão ter que mostrar que o indivíduo é culpado. Então, vamos lá. E o H1, culpado. Qual será o erro tipo 1? Então, vamos escrever. Quem é o erro tipo 1? O erro tipo 1 consiste em rejeitar H0 quando H0 é falso. Está aqui, ó. O erro tipo 1. Vou escrever assim, ó. Rejeitar H0 quando H0 é verdadeiro.
Então, rejeitar H0, está aqui, ó. O indivíduo é inocente. Rejeitar H0 é dizer que o indivíduo é culpado. Dado que H0 é verdadeiro, verdadeiro é o indivíduo ser inocente. Então, erro tipo 1. O indivíduo é culpado sendo inocente. Quem é o erro tipo 2? O indivíduo é inocente sendo culpado. Qual é o mais grave? Bom, o mais grave devido aos impactos sociais e demais agravantes seria o erro do tipo 1. Precisa reformular? Não. Vamos lá. Eu gostaria de ver os comentários dos alunos para o nosso praticando 6. Vamos lá? Comentário dos alunos para o nosso praticando 6. Nós temos a tabela para o erro do tipo 1 e erro do tipo 2. Erro do tipo 1, rejeitar H0 quando H0 é verdadeiro. Erro do tipo 2, não rejeitar quando é falso. Praticando 6. Observe as seguintes hipóteses. H0, o computador está quebrado. H1, o computador não está quebrado. Eu gostaria dos comentários dos alunos para eu acompanhar, por favor. O praticando 6. Qual é o erro do tipo 1? Praticando 6. Temos as seguintes hipóteses. Bem simples. A hipótese H0. O computador está quebrado. Quem é H1? O computador não está quebrado. Qual é o erro tipo 1? E qual é o complementar do erro do tipo 1? Eu gostaria que vocês escrevessem quem é o erro do tipo 1, baseado na hipótese H0 e H1. E escrever para mim qual é o complementar do erro do tipo 1. Lembrando que o complementar de um erro é um acerto. Então, vamos ter 2 minutinhos para o praticando 6. Nós temos duas hipóteses, H0 e H1. E quero o erro do tipo 1. Vamos lá? 2 minutinhos. Voltamos. Bom, tem gente que está respondendo rejeitar H0 quando H0 é verdadeiro. Tudo bem, rejeitar H0 quando H0 é verdadeiro. Mas no contexto do problema, o computador está quebrado, o computador não está quebrado. Deixa eu ver. Mais alguém? Rejeitar. Mas tem que ser no contexto. No contexto vai ser o quê? No contexto. H0 quando H0. Rejeitar H0 quando H0 é verdadeiro. No contexto, vamos lá? Como é que fica? O que é rejeitar H0? É dizer que o computador está onde? Vamos lá? Rejeitar H0 é dizer que o computador não está quebrado, quando na verdade está quebrado. Certo? Não é quando o computador está quebrado, acontece o erro tipo 1. Quase isso. Então, o erro tipo 1 é rejeitar H0. Muito bem, só que rejeitar H0 é dizer que o computador não está quebrado. Então, rejeitar H0, o computador não está quebrado. Quando H0 é verdadeiro, quando na verdade ele está. Certo? Então, o computador não está quebrado quando na verdade está. Vamos ver. Diz assim, ó. Qual é o erro do tipo 1? Rejeitar H0. Rejeitar H0, aqui, ó. H0, o computador está quebrado. Rejeitar isso é dizer que ele não está quebrado. Né? Rejeitar H0 quando H0 é verdadeiro. Dizer que H0 é verdadeiro é dizer que ele está quebrado. Então, o erro do tipo 1 vai ser o quê? O computador não está quebrado, quando na realidade ele está quebrado. Esse é o erro tipo 1. Então, o que seria o complementar do erro do tipo 1? O complementar do erro do tipo 1 é um acerto. Está aqui. É não rejeitar H0.
Não rejeitar H0 é dizer que o computador está quebrado, quando, na realidade, ele está quebrado. Aqui, ó. O computador está quebrado, quando, na realidade, ele está quebrado. Vamos só voltar novamente. O que é o erro tipo 1? Consiste em rejeitar H0, quando H0 é verdadeiro. Só que no nosso exemplo, quem é o H0? O computador está quebrado. Então, como é que eu faço? Rejeitar H0 quando H0 é verdadeiro. O que é rejeitar H0? O computador está quebrado. Rejeitar isso é dizer que não está. Quando, na verdade, ele está. Quando H0 é verdadeiro. Quando, na verdade, o computador está quebrado. Quem é o complementador do tipo 1? É um acerto. Está aqui. Esse aqui é o complementador do tipo 2. Como é o complementador do tipo 1? Só pode ser um acerto. Quer dizer o quê? Rejeitar, não rejeitar H0, quando H0 é verdadeiro. Não rejeitar H0 é dizer o quê? Que o computador está quebrado. É dizer que o computador está quebrado, quando na realidade ele está quebrado. Isso é uma tomada de decisão correta. Ok? Então, nós vimos erro tipo 1, rejeitar H0 quando H0 é verdadeiro. No contexto do problema, o computador não está quebrado, quando na realidade ele está quebrado. E o outro é o complementar do erro do tipo 1, que é um acerto. É não rejeitar H0 quando H0 é verdadeiro. Muito bem. Praticando 7. O praticando 7, nós temos outras duas hipóteses, só para a gente treinar. Observe as seguintes hipóteses. H0. A média da altura de uma certa população é de 165 centímetros. H1. A média da altura de uma certa população é diferente de 165 centímetros. O que eu quero dessa vez? O erro tipo 2 e o complementar do erro do tipo 2. Deixa eu colocar aqui. O erro tipo 2. O erro tipo 2 é não rejeitar H0 quando H0 é falso. Erro tipo 2. Não rejeitar H0 quando H0 é falso. Nós temos duas hipóteses. H0, a média da altura de uma certa população é de 165. E H1, a média da altura de uma certa população é diferente de 165. Quem é o erro tipo 1 e o complementar do erro do tipo 1? Vamos lá, fazermos o praticando 7. 2 minutinhos para vocês fazerem. Vamos lá, 2 minutinhos. Ok, voltamos. Vamos lá, erro do tipo 2. O erro do tipo 2 consiste em não rejeitar H0. Então, não rejeitar H0 quando H0 é falso. Então, não rejeitar H0 é dizer o quê? Bom, H0 diz que a média da altura de uma certa população é de 165. Não rejeitar isso é dizer que a população tem média de altura de 165 centímetros. Quando, na verdade, H0 é falso. Quando, na verdade, não tem. Então, dizer que isso aqui é falso é dizer que difere de 165. Então, a gente vai ter que fazer o quê? Nós temos as hipóteses. H0. A média da altura de uma certa população é de 165.
H1, a média da altura de uma certa população difere de 165. Quem é o erro tipo 2? O erro tipo 2 está aqui, ó. Vamos lá. O erro tipo 2. Não rejeitar H0 quando H0 é falso. Não rejeitar é dizer que a média de uma certa população é de 165, quando, na verdade, aqui, ó, H0 é falso. Quando, na realidade, difere de 165 centímetros. B. Qual é o complemento do erro do tipo 2? Bom, o complemento do erro do tipo 2 só pode ser um acerto. Está aqui, ó. Então, o acerto, o complemento do erro do tipo 2 vai ser o quê? Rejeitar H0 quando H0 é falso. Então, diz, a média de altura de uma certa população não é de 165. Eu estou rejeitando aqui, ó. Rejeitando H0. Quando, na realidade, H0 é falso. Quando, na realidade, difere. Então, eu estou tomando uma decisão correta, dizendo que a média de alturas não é 165, quando, na realidade, é diferente mesmo. Muito bem. A significância, o nível de significância do teste. Bom, a probabilidade de cometer o erro do tipo 1 depende dos valores dos parâmetros da população e a gente vai chamar por alfa. Alfa é a probabilidade do erro do tipo 1. O maior valor de alfa para H0 verdadeiro é chamado de nível de significância do teste. Aqui a gente vai fazer um exemplo de como aplicar o teste de hipótese. O nível de significância de um teste é a probabilidade máxima com que desejamos correr o risco de cometer o erro tipo 1. Então, se a probabilidade máxima de desejamos correr o risco de cometer o erro tipo 1, então quem determina o alfa é o pesquisador. Então, o pesquisador, por exemplo, determina um nível de significância de 5, 6, 7%. Então, ele calcula a probabilidade do erro do tipo 1. A probabilidade de cometer o erro do tipo 2 vai ser chamado de beta. E 1 menos beta, que é o complementar de beta, é chamado de poder do teste. O poder do teste nada mais é do que rejeitar a hipótese nula quando H0 é falso. Bom, esse é o poder do teste. Como é que eu vou proceder com o teste de hipótese? A primeira coisa é saber que quanto maior o nível de significância, menor é o erro do tipo 2. De modo que a alteração em uma dessas probabilidades também atinge a outra. Então, geralmente, o nosso alfa vai ser 5, 10%, que é o nível de significância do teste. Nós vamos usar esses valores. O primeiro passo para elaborar o teste de hipótese é definir quem é H0 e quem é H1. Escolher a estatística de teste apropriada. É exatamente aqui onde vai entrar a distribuição T-Student. Escolher o nível de significância alfa e estabelecer a região crítica. Alfa, quem determina somos nós, os pesquisadores, né? Vocês estão fazendo exercício. Depois a gente calcula o valor da estatística, com base na amostra de tamanho N extraído da população. O que é que eu vou fazer? Eu vou tomar a decisão de rejeitar se o valor calculado está na região crítica. E não rejeitar, caso contrário. Vamos ver. Vou construir a região crítica para um teste bilateral. Essa região que está em branco é a região de não rejeição de H0. A região que está achurada, à direita e à esquerda, é chamada de região crítica. Por que ela ficou desse jeito? Porque o teste é bilateral. Como é que eu identifico que o teste é bilateral? Por exemplo, se o seu interesse é testar médias,
Então, você vai formular a hipótese nula. Dizer que a média da população é igual a μ0, que é o que você acha que é, versus H1, a média da população é diferente. Ser diferente de μ é assumir valores maiores ou iguais. Perdão, maiores ou menores. Então, ser diferente de μ. Assumir valores maiores ou menores. É por isso que o teste é bilateral. Agora, se nosso interesse for proporção, vou verificar se a proporção é igual versus que é diferente. Ser diferente é assumir valores maiores ou menores. Então, essas regiões em laranja é chamada região crítica. Quem determina essa região crítica é esse valorzinho Z alfa sobre 2. Esse valor Z alfa sobre 2 encontra-se na tabela da normal. O que você vai fazer? Você calcula a amostra, da amostra você encontra uma estatística. Se essa estatística estiver à direita desse Z alfa, cai na região crítica. Se cai na região crítica, você rejeita. Agora, se essa estatística estiver à esquerda de menos Z alfa, é porque cai na região crítica. Se cai na região crítica, eu rejeito. Agora, se cair na região de não rejeição, eu não rejeito a hipótese nula. Aqui é para um teste unilateral. Então, H0, a média é menor, versus, se não é menor ou igual, ela é maior. Valores maiores estão à direita. Então, é unilateral à direita. Valores aqui, ó. Vou testar, então, H0, maior ou igual. Se não é maior ou igual, é menor. Então, menor são valores à esquerda. Tá? Esse é o teste unilateral à direita e à esquerda. As estatísticas. Vamos fazer o exemplo. Quero teste para a média e quero teste para a proporção. Elaborei o H0. Elaborei o H1. Tenho a amostra. Da amostra, eu tenho a média amostral, a média alegada no problema, que está aqui, ó, em H0. Tenho sigma x raiz de n. Se eu não tenho sigma x, que é o desvio da população, eu uso S. Então, a estatística calculada é essa. Isso aqui vem da amostra, isso aqui vem de H0, isso aqui é o desvio, que a gente conhece, esse aqui é o tamanho da amostra. Se eu não conheço a variância populacional, eu vou usar o S. Se eu quero calcular para a proporção, elabora H0, elabora H1. Isso aqui eu tenho da amostra. Isso aqui eu tenho de H0. Sigma P, a gente já viu fazendo, que é aqui, ó. Esse P0 vem de H0. P0 vem de H0. Tá aqui a estatística. Essa estatística aqui é uma Z calculada. Quando eu não conheço a variância populacional, eu tenho uma T de student. A distribuição T de student. Eu gravei um vídeo falando sobre a distribuição de T de student. Vou falar aqui rapidamente. Ela é bem semelhante à distribuição normal padrão. Ela tem formato de sino. E a região sobre a curva vale 1. Essa amarela aqui vale 1. É semelhante ao normal padrão. A média para a direita vale 0,5. A média para a esquerda, 0,5. O diferencial é na tabela. Então, vamos lá. Vou recapitular como eu encontro os valores da T de student. Observe que o valor que está achurado aqui no canto direito superior é aqui, ó, essa região em cinza. Essa região em cinza são as probabilidades. Estão aqui, ó. 0,20, 0,15, 0,10, 0,05, 0,025, 0,10 e 0,05.
são as probabilidades. A TD Student precisa dos graus de liberdade, que é o tamanho da amostra menos 1. Então, se você tem uma amostra de tamanho 14, então os graus de liberdade vai ser 14 menos 1, 13. Então, para eu achar, eu tenho, por exemplo, 0,025, eu quero uma T com 0,025 e 14 menos 1. Graus de liberdade, GL, probabilidade. Como é que eu faço? Vou lá, 13 e vou em 0,025. Caneta. 0,025. 0,025, 13. Então, meu T calculado é 2,160. Professora, então eu tenho um alfa, por exemplo, de 5% e meu teste é bilateral. Vamos aqui, é um problema. Me perguntaram isso. Eu tenho um alfa de 5%, professora. Aqui, a minha confiança, a minha região, essa região aqui tem 0,90. Então, meu alfa aqui é 10, certo? Então, se aqui é 10%, se o teste for bilateral, muita atenção. Você não estiver usando a TD Student, você não vai entrar com 10%, porque a TD Student só te dá esse cantinho aqui. Então, 10% está sendo distribuído nas caudas. Aqui vai ficar alfa sobre 2. Aqui também, alfa sobre 2. Então, ao invés de você entrar com 0,10% na tabela, ó, a região tem que ser essa. Você vai ter que entrar com 0,5 na tabela. Porque você dividiu esse valor por 2. Um exemplo, vamos lá fazer um exemplo. Um representante de uma indústria que faz uso de parafusos decide inspecionar 142 parafusos de um grande número de parafusos. Encontrou 8% deles com defeito. O fabricante dos parafusos garante que não haverá mais de 6% com defeitos em cada remessa. O que o representante pode responder com auxílio de teste de hipótese, ou teste de significância, é se a afirmação do fabricante é verdadeira ou não. Então, como proceder? Vamos lá. Você tem que inspecionar quantos parafusos? Ele deu aqui, ó, 142 parafusos. Ele disse que, o fabricante disse que com certeza não vai ter mais do que 6%. O fabricante. Então, deseja-se testar se o fabricante está falando a verdade ou não. Ou seja, a verdade seria o quê? Encontrar mais de 6% de parafusos com defeito. Então, eu quero contrastar isso aqui, ó. Então, H1 vai ser quem? A afirmação do fabricante é falsa, ou seja, a proporção de parafusos é maior do que 6%. E o H0, a afirmação do fabricante é verdadeira. É verdadeira até que a prova, o teste me mostre o contrário. Então, H0 é verdadeira, é dizer que a proporção é 6%. Então, professora, por que eu não faço o H1 a proporção ser menor do que 6%? Ué, se você está querendo dizer que encontrou 8% com defeito, se você mostrar que é menor do que 6%, você está não só fazendo um teste errado, mas você está dando crédito ao fabricante. Você quer investigar se o fabricante está dizendo a verdade, né? Se os parafusos deles, né, não tem mais de 6% com defeito em cada remessa. Então, que é a hipótese nula?
o fabricante está falando a verdade. Quem é o H1? A informação do fabricante é falsa. Em termos matemáticos, quem é o H0? A proporção é igual a 6%, pode ser inclusive menor igual a 6%, e o H1, a proporção é maior, tá? Aqui não pode ser menor, porque a gente quer confrontar a ideia de que nós podemos sim encontrar mais de 6% com defeito. Vamos ver se a gente corrobora com o fabricante ou não. Elaborei o teste. Eu tenho que identificar se o teste é unilateral direita, esquerda ou bilateral. Vamos ver. Está dizendo que a proporção é igual a 6%, versus a proporção é maior. Então, se é maior, eu estou dizendo que eu vou encontrar valores de proporções de parafusos com defeitos à direita, maiores. Então, esse aqui é um teste de que tipo? Unilateral à direita. Está aqui. Unilateral à direita. Qual o terceiro passo que a gente tem que fazer? Calcular a estatística de teste. Veja, nós estamos com proporção de parafusos com defeitos. Então, nós estamos com um Pzinho. Como é que eu transformo isso para normal padrão? A gente já veio fazendo. P. Esse P aqui é a proporção da amostra. Na amostra, nós encontramos quantas com defeito? 8%. Está aqui. O P0 é o valor que você está observando em H0. Quanto vale? 6%. Está aqui. Quem é sigma P? A gente já viu em distribuições de proporções amostrais. Quem é sigma P? Sigma P vai ser P, 1 menos P, sobre a quantidade de elementos, raiz. Está aqui, 0,02. O que é que eu vou fazer com isso? Vou colocar nesse denominador. Encontrei o Z calculado. Deu quanto? 1. Agora, é só confrontar com o valor da tabela da normal. Então, nós temos o Z calculado, nós fizemos 1 para o teste unilateral à direita, está aqui. Aqui, para nós, vai valer 0,05, porque eu determinei agora que o nível de significância vai ser 5%, mas podia ser 10, 7, vocês vão determinar. O valor na tabela da distribuição normal, o tabelado, vale quanto? 1,64. Esse valorzinho aqui, ó. Aqui é 5%. Quem é essa região? Essa região é 0,5 menos 0,05, dá 0,45. Eu vou lá e procuro o mais próximo. Mais próximo, se eu não me engano, é o 0,449 alguma coisa. Agora, observe. Esse Z aqui vale 1,64. 1,64. É o Z tabelado. E nós temos o Z calculado, que vale 1. Qual é a relação existente entre 1,64 e 1,1? Então, 1,64 está aqui, 1 está onde? Nessa região que está em branco, é a região de não rejeição de H0. Z calculado. Então, as estatísticas amostrais como estão, são bastante prováveis que H0 seja verdadeiro. Então, dessa forma, ao nível de 5%, a afirmação do fabricante é verdadeiro. Por quê? Esse valor aqui, ele é menor do que 1,64, ou seja, caiu nessa região de não rejeição de H0. O praticando 8. Vamos ver. O auditor deseja testar a hipótese de que o valor médio em multas a receber de contratos de mandado à firma seja de pelo menos R$ 260. É só um exemplo, né? Então, supondo que conhecemos o desvio populacional, que é de R$ 54, e como a amostra de 36, ele obteve a média amostral de 240. Então, ele teve X4, 240,
o desvio da população. Deixa eu escrever melhor. O desvio da população, R$54, tá? E com uma amostra de 36. Ele obteve uma média de 240. Tá aqui, ok. Realize o teste de hipótese. Primeira coisa que a gente tem que identificar. Se aqui é x barra, nós devíamos ter o sigma de x barra. Como é que faz o sigma de x barra? Lembrando, x barra é sigma x sobre raiz de n. Pronto, então eu vou ter que construir primeiro o sigma x barra. Quanto é o sigma x? Quantas amostras ele pegou? 36. Pronto, eu tenho esse valor. Então, guardem, 240, 36 e o sigma x barra. Vamos fazer. Eu não escrevi aqui em H0, vamos lá. O auditor deseja testar a hipótese de que o valor médio em multas a receber de contratos de mandado à firma seja de pelo menos 260. Ou seja, de pelo menos 260 seria de 260 para cima. Então, nós vamos testar se a média a receber é maior do que 260 versus se é o quê? Diferente de maior ou igual, só pode ser menor. Então, o teste é unilateral à esquerda. Valores menores. Está aqui. O teste é unilateral à esquerda. Vamos fixar o nível de significância do teste. Quem determina? Somos nós. Vou atrás desse nível de significância na tabela da distribuição Z da normal. 5%, a gente acha menos 1,64. Por que é negativo? Porque está à esquerda do zero. Então, aqui é menos 1,64. Tá? Por isso que ficou negativo. Agora, eu vou fazer o quê? Usando a estatística de teste, eu vou calcular. Quanto foi a média da amostra? A gente fez lá. Ele identificou que era de 240. A média alegada no teste, 260, está aqui. Esse aqui, ó, vamos lá lembrar, é o nosso sigma x barra. 54 raiz de 36. Faça essa conta, deu menos 2,22. Agora, vamos olhar o seguinte. Você tem o Z crítico. Menos 1,64. Menos 2,22 só pode estar à esquerda. Cai exatamente na região de rejeição de H0. Como menos 2,22 é menor do que isso aqui, ou seja, o valor calculado cai na região de rejeição de H0, há indícios de que o valor médio de multa seja o quê? Menor. Ou seja, você rejeita o H0. Rejeita a hipótese nula. Então, só um parêntese. Todo problema requer muita leitura para identificarmos quem é H0 e quem é H1. Dificilmente vocês vão achar problemas semelhantes, tá? Em que todos deem o mesmo teste no lateral, à esquerda, e todos deem no lateral à direita. Eu fiz um lateral à esquerda e direita para a gente identificar quais são os valores quais são os valores críticos, que é encontrado na tabela, e como funciona com o Z calculado. Cai na região de rejeição, rejeita a hipótese nula. Bom, estamos concluindo. Correlação e regressão linear.
vamos lá, todos apostos aí com a calculadora, eu gostaria que vocês treinassem essas contas, porque me perguntaram como faz a conta. Eu tentei mostrar lá, né, no chat, mas parece que não deu muito certo. Então, vamos ver aqui. Correlação e regressão linear simples. Bom, a regressão e a correlação são técnicas de estimação de uma relação que possa existir na população. A correlação vai te falar se duas variáveis estão correlacionadas de forma linear ou não. Então, já a regressão vai te fornecer uma equação da reta, que é o que a gente aprende lá no ensino médio. Bom, a análise de regressão tem como objetivo fornecer uma equação. A correlação, ela te dá um número, tá? Esse número tem variação de -1 a 1. Então, a correlação, ela mede a força ou o grau de relacionamento entre duas variáveis. E, novamente, a regressão te fornece uma equação linear. A finalidade da regressão é estimar valores, com base nos outros conhecidos. Então, quando você conhece os valores dessa variável, a gente geralmente fala a variável explicativa. E você procede com a estimação dos valores, a variável resposta. Então, vamos fazer. Só são continhas aqui. Por exemplo, o objetivo da correlação. São para dados contínuos, o R varia entre -1 e 1. Quanto mais próximo do 1, a correlação, coeficiente de correlação de Pearson, você diz que tem uma correlação forte, uma correlação positiva. Ou seja, os valores altos de uma variável correspondem a valores altos da outra variável. Ou valores baixos de uma variável correspondem a valores também baixos de uma outra. Então, há uma correlação positiva. Quando um tende a aumentar, o outro também. Quando um tende a ficar menor, o outro também. Agora, quando os valores são menores que zero, diz que a correlação é negativa. Valores altos de um estão para valores baixos do outro, assim como os valores baixos de um estão para valores altos de outro. Isso quer dizer que, à medida que um aumenta, o outro diminui, e à medida que um diminui, o outro aumenta. E quando o R é zero, indica a ausência de relacionamento. Vamos lá, calcular. Como é que eu calculo o coeficiente de correlação de Pearson? Bom, isso aqui na prova já vai dado para vocês, tá? Vocês não precisam ficar nervosos em decorar essa fórmula, porque essa formulazinha já vai ser fornecida na prova. Então, eu preciso de duas variáveis, né? Eu preciso saber dos valores de x, de y. Aqui, eu somo os valores de x. Aqui, eu somo os valores de y. Aqui, eu calculo a raiz quadrada de sigma x. E aqui, eu calculo a raiz quadrada de sigma y. Dessa mesma maneira. Então, novamente, vocês não precisam ficarem preocupados, porque isso aqui vai estar na prova. Exemplo, coeficiente de correlação. Eu coloquei as formulazinhas aqui, ó, para nós fazermos. Bom, eu quero encontrar qual é a correlação existente entre... Se existe uma correlação do tipo linear entre tempo de estudo e número de questões acertadas em um teste. Tá? Tempo de estudo e número de questões acertadas em um teste. Eu quero ver se tem uma correlação e se essa correlação é positiva ou negativa. Positiva seria o quê? Maior tempo de estudo, mais questões acertadas. Menos tempo de estudo, menos questões acertadas. Essa seria a correlação negativa. Então, a gente vai investigar isso. A primeira coisa que eu tenho que saber é calcular o x2. Por quê? Porque eu preciso aqui, ó. Tá? x2. Então, eu vou calcular. Faço o quadrado de cada um e procedo com a soma final. Faço o quadrado de y2, faço o quadrado de cada um e procedo com a soma final.
Depois eu preciso de x vezes y. Então, se eu preciso de x vezes y, eu vou fazer a primeira coluna com a segunda. E vou colocar aqui. Faço 1 vezes 6, 2 vezes 7 e procedo colocando nessa última coluna. Vai dar 367. Estão vendo, ó, que eu tenho valores para cada uma das colunas. Depois é só substituir. Quantos elementos nós temos? Que é a quantidade, ó. 8. Está aqui. Quem é soma de x vezes y? 367. Está aqui. Quem é soma de x? Soma de y. Calculando sigma x, 8. 204. É o x elevado a 2, está aqui, ó. E o sigma y. Coloco nessa estrutura e encontro 0,93. Ou seja, há uma associação positiva. Mais tempo de estudos, mais questões acertadas. E a regressão linear nós temos A mais BX, em que A é o intercepto, e o B é o coeficiente angular. Nós já vimos isso, né, anteriormente. Então, como é que eu calculo? Com essa formulazinha. Também não precisam se preocupar, porque isso aqui vai estar na prova. Então, eu preciso desses valores que eu já calculei, ó, somatório ao quadrado, identifico A e identifico B. Da tabela anterior. A primeira coisa que a gente tem que identificar, quem é a variável que está dependendo de quem? Vejam, se eu digo, ó, quanto mais tempo de estudo, mais questões acertadas, então a variável y depende da variável x. Então, para cada tempo de estudo, eu acerto mais questões. Vou encontrar o meu B e vou encontrar o meu A. Basta substituir os valores do somatório. Eu encontro o B, 0,80, está aqui. E encontro o A, 5,62. Tá? Então, é isso, gente. Deixa eu dar um recadinho para vocês. Vamos lá. Vou dar um recadinho para eles. Vejam só. A nossa prova está para a semana que vem. Então, muitos estão perguntando se vão cair todos os conteúdos, o que vai cair. Veja bem, a disciplina de estatística é uma disciplina relativamente difícil. É difícil? A professora entende. É um pouquinho complicado. Mas o que eu quero de vocês na prova? É que vocês entendam as definições, é que vocês não se preocupem com tanta conta que vocês não saibam fazer, principalmente o uso da tabela da distribuição normal ou TD Student. Não vai precisar. O que vai precisar é lápis, caneta, borracha e calculadora. Tá? As fórmulas estarão na prova, caso vocês necessitem. E nós teremos uma revisão da nossa prova no sábado. Tá ok? As atividades, elas são um pouco mais difíceis, mas requer mais de vocês. É assim mesmo. Tá? Então, quem decide fazer uma graduação tem que estudar muito, vai sentir dificuldades, é plenamente normal. Tá ok? Então, vão todos para casa, que todos cheguem bem e nos vemos no sábado e terças e quintas-feiras, né, se não for feriado, eu estou lá para responder as dúvidas de vocês. Tá bom? Um abraço e foi um prazer ministrar aula para vocês hoje. Tchau, tchau.